Esta é a segunda parte da aula dos componentes do citoplasma. Na primeira, a gente viu o citoesqueleto e os ribossomos, e nessa você irá estudar todas as organelas presentes nas células eucariontes. Bom, falado dessas duas estruturas, que é o citoesqueleto e os ribossomos, vamos começar a falar das organelas, começando pelo retículo endoplasmático rugoso. Bom, o retículo endoplasmático rugoso tem este nome rugoso porque existem diversos ribossomos aderidos às suas paredes. Se tem ribossomo ali, é porque ele também está sintetizando, formando proteínas. Só que a maioria das proteínas que é sintetizado no retículo endoplasmático rugoso é mandado para o complexo de Golgi e depois para fora da célula. Enquanto que as proteínas sintetizadas nos ribossomos que estão livres no citoplasma, essas proteínas ficam dentro da célula. Então, se essas substâncias, essas proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso vai para fora da célula, então ele está fabricando secreções. Então, células de secreção glandulares, essas células que estão no pâncreas, no fígado, são ricas em retículo endoplasmático rugoso. E o retículo endoplasmático rugoso, ele está junto, ele é praticamente junto ao retículo endoplasmático liso. E o retículo endoplasmático rugoso está mais próximo ao núcleo, enquanto que o retículo endoplasmático liso um pouco mais distante. Bom, o retículo endoplasmático rugoso, você pode ver, ele é um pouco mais achatadinho. Quando chega no retículo endoplasmático liso, você repara que ele é mais cilíndrico e não tem ribossomos aderidos nele. Então, ele não sintetiza a proteína. Não. E qual é a função do retículo endoplasmático liso? Principalmente sintetizar lipídios, gorduras. Quais são essas gorduras? São, por exemplo, óleos, fosfolipídios e esteroides. Os esteroides são esses hormônios sexuais, como a testosterona, progesterona e estrógeno. Por isso que células das gônadas, seja os testículos ou os ovários, essas células são ricas, tem muito retículo endoplasmático liso, porque tem que produzir muito desses hormônios sexuais. Outra função muito importante do retículo endoplasmático liso é o metabolismo, é a quebra do álcool, do etanol. Esse mesmo álcool que a gente ingere quando bebe alguma bebida alcoólica, né? Então, células do fígado também são ricas em retículo endoplasmático liso. Principalmente para aquelas pessoas que bebem muito. E isso causa uma resistência na pessoa. Como é que gera essa resistência? Quanto mais você bebe, mais retículo endoplasmático liso a tua célula vai produzir. E, consequentemente, mais resistente ao etanol você fica. Porque você bebe muito etanol e, como tem muito retículo endoplasmático liso nas tuas células do fígado, eles são rapidamente metabolizados, quebrados e, consequentemente, as pessoas que bebem muito não tendem a ter uma maior resistência para a bebida. Repara, tu não te pensa que tu é o super-herói, aí o Superman, eu bebo, não fico bêbado, então vou beber mais para ganhar resistência, nunca mais vou ficar bêbado. Não vai acontecer isso. Tá, de certa forma vai, mas existe um limite. Quando você passa desse limite, ou seja, começa a beber com muita frequência, a célula não dá conta, se estabelecendo o que a gente chama de cirrose. Então, gente, não pensa que agora vou beber um monte aí para o meu fígado ficar bem resistente. Isso vai acontecer, mas tem todo um limite. Bom, a próxima organela é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi é como se fosse o correio da tua célula. Por quê? Ela recebe lá do retículo endoplasmático rugoso essas proteínas sintetizadas, no qual elas dão aquela polidinha, aquela finalizada na proteína e empacota, coloca em vesículas e manda para fora, seja para fora da célula ou seja também para a membrana plasmática. As proteínas da membrana plasmática são fabricadas lá no retículo endoplasmático rugoso, passam pelo complexo de Golgi e depois vão para a membrana. Outra função muito importante do complexo de Golgi é a formação dos lisossomos, que é outra organela. Essa organela chamada lisossomos, ela tem enzimas digestivas fabricadas no retículo endoplasmático rugoso, amadurecidas no complexo de Golgi e formados lisossomos, pelo complexo de Golgi. Os lisossomos eu vou falar logo em seguida. Então, o complexo de Golgi pode enviar
proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático para fora da célula, pode enviar para a membrana da célula ou formar os lisossomos. É interessante saber também que o complexo de Golgi forma o acrossomo, que é aquela cabeça do espermatozoide, que fica repleta de enzimas. Essas enzimas, quando o espermatozoide bate no óvulo, ou melhor, bate no ovócito de classe 2, ela rompe a cabeça e libera essas enzimas. Com muitos espermatozoides colocando nessas enzimas digestivas na membrana do ovócito, um deles consegue penetrar. E o complexo de Golgi também ele pode armazenar temporariamente algumas proteínas, para quando uma membrana precisar dessa proteína ou formar um lisossomo, quando for necessário isso, ela ter aquele estoquezinho. Bom, assim que tu entendeu a função básica de um complexo de Golgi, vamos falar agora dos lisossomos. Então tu já sabe, o lisossomo é formado pelo complexo de Golgi e dentro dele tem enzimas digestivas que foram fabricadas no retículo endoplasmático rugoso e amadurecidas no complexo de Golgi. Repara toda a ligação que tem. Bom, quando saem esses lisossomos do complexo de Golgi, ele se funde a, por exemplo, bactérias que foram fagocitadas para dentro da célula e ele faz a digestão daquele micro-organismo. Ou, então, o lisossomo ela pode fazer função de autofagia ou de heterofagia. Heterofagia é quando ele faz a digestão de algo que vem de fora da célula. Já está falando, heterofagia, diferente da célula. E a autofagia é quando o lisossomo faz uma digestão de uma estrutura que tá sobrando na célula, que não serve mais. Imagina uma célula que está com muita mitocôndria, está demais, exagero. Então ela vai lá e digere algumas dessas mitocôndrias. Então, falou em lisossomos, a função dele é digestão dentro da célula. Outra organela muito importante, e a que eu vou falar agora, é chamada de peroxissomos. O peroxissomo ele é uma organela bastante pequenininha, só que ele tem uma função muito importante, que é quebrar a água oxigenada. A água oxigenada, tu vai saber que é quando tem H2O2. Por isso é uma água com oxigêniozinho a mais, por isso que é água oxigenada. A água oxigenada é extremamente tóxica para o nosso metabolismo, para as nossas células. Então elas têm que ser rapidamente quebradas. Então é graças aos peroxissomos, que tem uma enzima chamada de catalase, que faz a quebra É graças ao peroxissomos, que tem uma enzima chamada catalase, que a água oxigenada é quebrada, formando um oxigênio, uma molécula de oxigênio e água. Essa água oxigenada ela é formada por algumas reações de dentro da nossa célula. E outra função importante do peroxissomo, ele atua lá na bainha de mielina. Ele é o precursor de primeiras reações para a formação da bicamada de fosfolipídio da bainha de mielina. Então, uma doença que é muito famosa, que eu não lembro o nome, é adrenoleucodistrofia. Puxa, isso é grego, de fato é grego. Só que essa doença, ela é exemplificada, ela é demonstrada num filme chamado Óleo de Lorenzo. Se não me engano, esse filme é de 1990, 90 e poucos, e é um filme que mostra as consequências dessa doença para uma criança que tem esse mau funcionamento dos peroxissomos. Assiste esse filme que você vai gostar, filme muito interessante. Vale lembrar que os peroxissomos também fazem o metabolismo do álcool, do etanol. 25% do álcool é quebrado pelos peroxissomos, os outros 75% é quebrado pelo retículo endoplasmático liso. Vamos adiante. Vamos falar agora da organela chamada mitocôndria. Acho que é a mais famosa, depois do núcleo. O núcleo é uma organela, A mais famosa é a mitocôndria. Repara que a mitocôndria, ela tem origem, ela entrou numa célula, ela começou a fazer parte das células a partir de uma teoria chamada teoria da endossimbiose. Teoria essa que eu posso explicar em outra aula. Então, as mitocôndrias, elas fazem a respiração celular. E, consequentemente, dão uma eficiência muito grande de energia para a célula. Fazendo de uma molécula de glicose, fazendo ela gerar
37 ATPs, cara. Graças à mitocôndria também, que as células se tornaram uma usina muito interessante de fabricação de energia, de ATP. Então, falou em mitocôndria, respiração celular. Outra organela que é muito negligenciada e que muitos nem livros didáticos às vezes trazem como organela é o núcleo. O núcleo é a maior organela que tem dentro da tua célula. E ele tem o papel, primeiro, ele armazena as informações genéticas. Todo o material genético do teu corpo, todo o material genético da tua célula está dentro do núcleo. Então ele armazena esse material genético, além de fazer aquela averiguação das reações químicas. Então ele faz o controle das reações químicas. É como se fosse um centro de controle e proteção. O nosso DNA está muito bem protegido no núcleo e ele está averiguando se as nossas células estão necessitando de qualquer reação química extra. Então ele faz a regulação das reações químicas da nossa célula e também o armazenamento do nosso material genético. E para finalizar, duas organelas que só têm em células eucariontes vegetais são os plastos e os vacúolos. Algumas células animais têm os vacúolos também, mas daí tem outras funções. Vamos falar dos vacúolos e dos plastos das células vegetais. Repara bem, os plastos são organelas com algumas funções nas células vegetais. A principal função de um plasto, e o mais famoso, é o cloroplasto, que é um plasto que tem um pigmento verde, que é chamado de clorofila, e ele faz a fotossíntese. Este cloroplasto é um tipo de cromoplasto, que consequentemente é um tipo de plasto. Outro tipo de plasto é o leucoplasto. O leucoplasto ele faz armazenamento de substâncias de dentro da célula, só que ele não tem pigmento. Então repara bem, plasto pode ser leucoplasto sem pigmentos ou chromoplastos com pigmentos. Dentro dos cromoplastos, que existem vários tipos, o mais importante é o cloroplasto, que faz a fotossíntese. E o vacúolo é uma organela muito importante na célula vegetal, porque ele faz a regulação osmótica. Uma célula vegetal jovem, ele tem diversos vacúolos pequenininhos. Quando essa célula amadurece e cresce, esses diversos vacúolos pequenininhos se unem num único vacúolo muito grande e faz a regulação osmótica das células vegetais. Este é o principal papel de um vacúolo. Ele também armazena alguns íons, algumas substâncias, mas falou em vacúolo, regulação osmótica. Gente, tenho medo que essa aula tenha ficado muito extensa, acho que ficou. Vou tentar fazer cortes, mas não sei se vai ser possível. Qualquer dúvida que tenha ficado sobre qualquer organela ou curiosidade, faz a pergunta aí que eu respondo para ti o mais breve possível. Fica aqui o meu agradecimento por vocês estarem assistindo os vídeos. Não se esquece de dar aquele like e se inscrever no canal. Isso é importante para o professor, para o crescimento do canal. Um grande abraço para todos e até o próximo vídeo.